eu já era uma criança muito adulta. Sim. Então eu olhava para aquele cenário, por exemplo, eu fui criada por um pedreiro e uma dona de casa. Então eu olhava para aquele cenário de escassez e falava, mas por que as pessoas fazem isso e nós não? Criança. Minha avó falava, porque Deus quis. Eu falava, duvido. Eu Adoro. falava, duvido. Como que Deus vai querer uma coisa dessa? Dela, menina, não pode blasfemar, etc. Mas eu não posso duvidar de Deus? Questionar? Não, não pode. Eu falei, mas que Deus é esse que eu não posso questionar, que eu não posso duvidar? Então eu sou um escravo. Então eu já era uma criança muito Questionadora, questionadora, provocativa. exatamente. Isso é uma coisa que já estava dentro de mim. Eu sabia? Não sabia, mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo, bom, tudo estava ali, né? Tudo mostra que realmente eu vim para esse planeta para fazer isso. Porém, eu vivi uma experiência de quase morte para atuar onde eu atuo. O meu primeiro objetivo na vida era sair da escassez. Esse era o objetivo. Então eu cresci pensando assim: o que as pessoas ricas fazem que nós não fazemos? Então eu observava. Ali na minha comunidade, o que as pessoas fazem? Elas terminam no máximo o 2º grau, elas entram numa empresa e elas trabalham nessa empresa geralmente pelo resto da vida. Ok. E elas não enriqueceram, então calma aí, eu não posso ir por esse caminho. Tem que existir um outro caminho. O que essas pessoas fazem nos finais de semana? Bom, elas pegam o dinheiro ali e gastam com cerveja, com uma carninha, com um churrasquinho, porque elas querem se divertir. Porque elas precisam minimizar a dor do Confraternizar, dia a dia. Porque assim, quando você entra numa empresa, e eu passei por esse estágio, e você trabalha ali, CLT, de segunda a sexta, é muito cansativo, é exaustivo. Eu tô vendo essa polêmica agora, né, de acabar com o 6 por 1. Gente, isso é humano, sabe? Eu sou extremamente a favor, porque quando eu trabalhava, é uma coisa assim que você só quer chegar em casa e você quer uma fuga. Você quer sentir prazer de alguma forma. Sim. E aí, na minha comunidade, como as pessoas sentiam prazer? Indo pro bar, beber cerveja, etc. Porque qual diversão nós tínhamos acesso? Nenhuma diversão. Então, ou a mulher estava na TV e o homem estava no bar, ou então estava sentado na rua com os amigos. Eu comecei a observar aquilo e falar, bom, se eu seguir esse mesmo padrão, eu vou ter essa mesma vida. Então eu fui observar o que as pessoas prósperas faziam. Então o que as pessoas prósperas faziam? Já iam para a faculdade, iam estudar. Sim. Então eu falei, calma aí, eu tenho que estudar. Mas eu não tinha dinheiro para estudar, minha família não tinha. Então eu comecei com um curso técnico na área de segurança do trabalho, que não tinha nada a ver com tesão, amor, sempre quis. Eu cheguei na escola e pesquisei o curso que tinha o maior piso salarial. Só isso. Então, o que tem o maior piso salarial? Esse aqui. Vou cursar isso aqui. Eu consegui uma bolsa de 50% e consegui começar a estudar, né, o curso técnico. Bacana. Do curso técnico, quando eu entrei na indústria, eu falei, bom, já que eu estou na área de segurança do trabalho, qual que é o caminho para eu subir de patamar? Bom, eu tenho que fazer o curso de engenharia, depois especialização em engenharia de segurança do trabalho. É isso que vai fazer eu continuar crescendo. Então, eu não tinha nenhum prazer, era só um foco. Sair da escassez e ter uma vida abundante. Determinada, sim. Isso já é uma característica. Totalmente. Eu sou um trator. Eu sou imparável. Não importa como e quanto tempo, eu vou fazer acontecer. Não importa o preço que eu tenho que pagar. Então isso realmente já é uma coisa minha. É tua. Que é muito bom por um lado, é muito desafiador por outros. Eu tive N questões emocionais. Problemas de relacionamento, Sim, né? eu tive burnout. Uau. Né? Quando a minha empresa explodiu e eu estava em todos os países e eu estava ficando muito conhecida, eu estava enfrentando um burnout junto. Uau. Então, assim, né? Tô falando, mas não tô dizendo faça Romantizando, isso. né? Não estou romantizando, não tô dizendo faça assim de qualquer jeito, mas é um perfil. Eu sou muito agressiva quando eu quero uma coisa. Só que aí eu tive um problema renal. Eu comecei a ter dores renais, comecei a ir pro hospital enfim, sempre sendo medicada. Olha, toma mais água, que são pedras no rins, vai sair. Até que chegou um momento que eu desmaiei na operação. E quando eu fui pro hospital e nós fizemos exames, eu já tava com o meu rim direito 90% dilatado, o meu rim esquerdo 70% dilatado, com essa inflamação indo pro pâncreas. Então, foi muito grave, já era muito grave. Eu fiquei 2 anos fazendo cirurgias, muito tempo internada, minha vida virou assim, do avesso no campo da saúde. Eu tinha 24 naquela época. Até que chegou o último dia, a última cirurgia que eu fiz, e quando eu saí do centro cirúrgico, o médico falou, olha, tá com duplo J ainda, a gente vai ter que fazer outra cirurgia, não tá bom. Aí eu falei, chega. Eu falei, não aguento mais. Eu falei, eu não vou mais operar, quanto tempo de vida eu tenho? Ele falou, isso é um suicídio consciente. Eu falei, tudo bem, eu não vou mais. Quanto tempo mais ou menos? Ele falou, se continuar do jeito que está, 6 meses. Eu falei, então tá bom, doutor. Eu vou viver esses 6 meses, mas eu não vou continuar minha vida aqui internada. Por quê, maravilhosa? Eu já tinha vindo de uma vida muito sofrida, uma vida de muita escassez, de muitos desafios. Então, emocionalmente, eu já estava destruída. E o problema renal nada mais é do que uma somatização emocional. Exato. Então, assim, o físico, ele somatiza todas as nossas dores emocionais. Tudo ali. Exatamente. Então, era muito medo, né? Muita solidão, muito medo. Enfim.
Eu fui pra internet. É uma coisa até cômica, né? Porque eu realmente cheguei em casa, sentei na frente do computador e escrevi coisas para fazer antes de morrer. Ah, Eu nunca tinha uau! vivido. Então, assim, eu nunca tinha andado de avião, eu nunca tinha ido num retiro espiritual, eu não tinha experiências, porque a minha vida era estudar, trabalhar, estudar, trabalhar. Eu falei, bom, eu tenho 6 meses, o que eu vou fazer? E o Criador é muito incrível, né? Porque quando a gente tem uma missão maravilhosa, hoje eu vejo assim o quanto eu fui lapidada a vida toda para fazer o que eu faço. Na internet eu vi um Nossa, até vídeo, arrepia. Ui, na coisa boa. internet eu vi um vídeo do Amit Goswami. Conhece? Sim, Amit Goswami é um físico quântico, né? maravilhoso. Maravilhoso, tá sempre aqui no Brasil. E ele estava falando, maravilhoso, eu lembro como se fosse hoje. Ele estava falando como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções emanam frequências vibracionais para as nossas células, que vão se inflamando ou não, gerando doenças, etc. E quando eu ouvi aquilo, foi uma coisa assim muito surreal, porque eu não tive a sensação de que eu estava aprendendo ou ouvindo pela primeira vez. Eu tive a sensação que eu estava relembrando como se eu soubesse daquilo a minha vida Tudo. inteira. E aí foi surreal, porque eu falei, é isso. E aí eu comecei a conhecer outros profissionais, e eu comecei a mergulhar na metafísica e mergulhar na física quântica. Fui assistir todo o caminho das palestras do professor Hélio Couto, né, que é um Nossa, brasileiro sim. maravilhoso, é uma referência aqui no nosso país. E aí eu conheci o que hoje eu sou especialista, que é a reprogramação mental, que é você trocar informações neurais anti-crescimento por informações prósperas evolutivas. Então, quando eu entendi através da metafísica que os meus órgãos, eles estavam somatizando, eu precisava curar o meu emocional E reprogramar tudo. e reprogramar isso. Foram 3 meses e 2 dias. Eu acordei de madrugada com a dor renal, fui pro hospital, fiquei internada, fiquei à base de morfina e nada. O médico falou, fica aqui, fica internada, né? Vamos fazer uma cirurgia, vamos tentar tirar. Eu falei, não, doutor, eu tenho certeza que eu tô curada. Eu lembro até hoje que ele falou assim pra mim, eu respeito todo tipo de fé, mas burrice eu não respeito, então se você quer ir embora morrer, pode ir. Ele falou exatamente assim pra mim. Eu falei, não, doutor, tudo bem. Eu fui pra casa, eu tinha tomado morfina, eu tinha tomado tramal, eu tinha tomado muita coisa, eu não tava sentindo nada. Só que quando você tem problemas renais, você tem muita vontade de ficar no banheiro, de fazer xixi. E eu ia pro banheiro nada, ia pro banheiro nada. Teve uma hora que eu sentei assim no assento e falei, eu não vou sair daqui enquanto esse xixi não sair. Eu comecei a sentir como se assim, milhares de mangueiras do corpo de bombeiros tivesse ligado no meu abdômen. Era um chiado, era uma coisa muito estranha. De repente, começou a sair o xixi e todas as pedras que estavam obstruíram saíram. Sem sangue, sem nada. Eu fiquei com medo, porque o medo Nossa. é incrível. O medo dos médicos era o quê? Eu tenho uma hemorragia, né? Porque Sim, porque sai, poderia rasga o sangrar. canal. Voltei para o hospital. Fizeram Eram muitas todos pedras. muitas pedras. E de 1 centímetro. E qual que era o problema? Aí você fala, mas você não fazia cirurgias? A gente fazia cirurgias, mas o corpo não parava de criar produzir. pedra. E Nossa, aí, nessa última cirurgia, nós descobrimos que eu não tenho um ureter de cada lado, eu tenho 2. Então, eu colocava o duplo J, que é uma barra de ferro desse tamanho, colocava o duplo J num canal para abrir, as pedras iam pro outro. não. Aí tirava, colocava no outro e, assim, Nossa. foram momentos muito desafiadores em termos de saúde. Toda furada, Aquilo te assim, cansou também, porque você era jovem, né? maravilhosa. Se eu sou apaixonada pela vida hoje, é graças ao tempo que eu fiquei no hospital. Eu olhava pela janela e eu via as pessoas caminhando assim com o cachorro e eu falava, cara, eu daria tudo só pra caminhar na rua agora. Então, às vezes, por exemplo, eu tô com preguiça de fazer alguma coisa, eu falo, mas você lembra quando você estava no hospital? E o seu maior desejo era poder caminhar na rua? Então, assim, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. E aí, fizemos todos os Inclusive essa exames. doença pra você, Exatamente. que te levou pro teu destino. É isso. Que a gente chama a zona de expulsão, né? Você foi expulsa Totalmente. pra chegar no teu destino. Eu fui Ai, que expulsa lindo! do meu antigo eu É, para que o meu novo eu tomasse posse. isso. E isso aconteceu aos 27. E 27 é uma data, né, muito expressiva, onde acontece realmente uma grande virada de chave, né, na vida do ser humano. Nós fizemos todos os exames e não tinha nada. O meu caso foi para o Congresso de Urologia de 2014 como um caso não explicado pela ciência. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, é isso que eu vim fazer no planeta. Então, eu larguei a minha carreira corporativa e comecei o que hoje é conhecido como Instituto Doutora Própria. Nossa, que coisa mais linda! É muito incrível, muito maravilhoso. E o que mudou? Mudou tudo na tua vida. Tudo, quando eu conheci a física quântica, eu sou uma apaixonada, porque quando eu conheci a física quântica, a vida fez sentido. A vida não fazia sentido pra mim, maravilhosa. A vida era Nossa. insuportável pra mim. Todos os dias, nós estávamos conversando, eu falei que eu era a inimiga número 1 de Deus. Sim. Todos os dias eu acordava e a primeira coisa que eu falava era o seguinte, se você existe mesmo, me leve embora daqui. Eu não suportava a vida era uma coisa muito árdua pra mim. E a vida maravilhosa é uma coisa muito árdua para a maior parte das pessoas. É verdade. As pessoas não têm coragem de externalizar.
Mas a vida é árdua para a maior parte das pessoas, porque elas não entendem como funciona a vida, porque elas foram condicionadas a uma historinha que contam pra gente. Quando eu entendi a física quântica, eu falei: "Uau, Deus é incrível, Deus é maravilhoso". Não o Deus da religião, mas o criador, essa fonte inesgotável de energia é incrível. Eu entendi como funcionava o planeta. E aí não tem como você não se apaixonar pela vida. E aí tudo